Ao dizer isso, soprou neles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Emmanuel intitula o seu comentário: Abre a porta. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos tratar de um questionamento que muitas vezes nós podemos nos fazer até de maneira velada. Por que é que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, não incute mais rapidamente uma melhora, um direcionamento na nossa conduta, na nossa maneira de agir, de pensar, para que a gente possa, de fato, se aperfeiçoar? Por que Deus não muda a cabeça de algumas pessoas que, se fossem transformadas de maneira mais rápida, poderiam alterar de forma drástica o quadro das nossas relações familiares, sociais e até globais? Por que Deus não faz isso acontecer? E a verdade, esse questionamento, embora ele seja legítimo, porque parte de uma constatação de que coisas precisam ser melhoradas e de que não falta poder e recursos ao Criador, ele esquece um elemento fundamental. Deus não violenta consciências. A consciência, ela é sagrada, é onde está escrita a lei do Criador. E não adianta a gente violentar a consciência do outro, como às vezes a gente acaba fazendo, a pretexto de convencê-lo de coisas para as quais ele ainda não está preparado. Pensemos no exemplo da natureza. Quando a gente planta uma semente, naquele processo, Deus oferece tudo para a semente. Oferece o solo com os nutrientes, a água necessária, o cuidado do agricultor, o ar, o sol, mas germinar é papel da semente. Deus poderia fazer de uma hora para outra árvore que já produzisse frutos? Indubitavelmente que sim. Mas acontece que qual seria a vitória, a conquista da árvore se ela fosse levada a esse estágio de já estar produzindo de uma hora para outra, sem o próprio esforço, sem o fortalecimento da própria vontade? Ou seja, há um processo. E dentro desse processo, nós vamos encontrar 3 elementos que precisam se conjugar com os recursos, com o apoio, com a vontade do Criador, para que realmente possamos ter êxito naquilo que nós queremos melhorar, aperfeiçoar e conquistar. O primeiro deles é que nós precisamos agir, ou seja, sem movimentação, sem disposição para fazer alguma coisa, nós não vamos conseguir, de fato, mudanças e transformações que, muito embora possam ser o desejo de Deus, pode ser aquilo que o Criador estabeleceu como sendo o melhor, mas se a gente não quiser, nós ficarmos parados, a gente não vai conseguir se aperfeiçoar. Então, o primeiro elemento para que a gente possa se colocar nessa jornada é a disposição de agir, de se movimentar. O segundo elemento é termos abertura, porque quando nós queremos melhorar algo, quando nós queremos constituir um elemento diferente, quando nós queremos progredir, é sinal de que existem coisas que nós ainda não alcançamos, que nós não compreendemos. E é preciso que nós estejamos abertos de coração e de mente a que o Criador possa incutir no nosso íntimo aqueles elementos para que a gente possa crescer. É exemplo de um aluno que chega na escola, matriculado ali no primeiro dia, imaginemos que o aluno se coloca assim, não, eu já sei de tudo, o que eu sei é suficiente, e não se abre para a cartilha, para as orientações do professor, para as lições dos colegas, para a informação que está nos textos. Se ele permanece fechado, muito embora ele faça parte daquele ambiente, com a estrutura, com os recursos didáticos, ele não vai conseguir aproveitar aquele contexto para aprender alguma coisa. Então nós precisamos ter a mente e o coração abertos para esses elementos que vão chegar até nós se nós estivermos em movimento, buscando nos aperfeiçoar. Mas tem um terceiro que também é fundamental. Precisamos abrir mão de velhos hábitos, de velhos conceitos, de velhas ideias. O processo de aperfeiçoamento, de crescimento, ele envolve agir, envolve estarmos abertos a novas coisas,
mas ele também contempla a necessidade de nós nos desapegarmos, às vezes, de conceitos e preconceitos que puderam até ter a sua validade no passado, ou às vezes ser fruto unicamente de equívocos, mas é preciso a gente ter essa capacidade de abrir mão desses elementos para que a gente possa trilhar uma nova estrada. Ninguém consegue caminhar numa estrada se ficar com a perna presa naquela que era a antiga estrada. Então, o processo de crescimento, de aperfeiçoamento, ele respeita esses elementos. Lembremos-nos sempre disso. Deus não violenta consciências. Ele coloca todas as condições, mas aguarda a nossa capacidade de agir, de abrirmos a nossa mente no nosso coração e de abandonarmos velhas ideias e velhas concepções para que o novo, para que o progresso, para que a prosperidade, para que o crescimento possa de fato alcançar a nossa vida. Existem possibilidades e recursos extraordinários que estão à nossa disposição, aguardando que nós nos ponhamos na direção do movimento, que nós façamos a nossa parte para realizar aquilo que nós podemos, de fato, com tudo o que o Criador coloca à nossa disposição. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, e nos diz: Ao dizer isso, soprou neles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Emmanuel intitula o seu comentário Abre a Porta. Profundamente expressivas palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece à semente o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos por meio da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber, no caminho, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Um comentário de Emmanuel que nos convida a entender as bênçãos, as dádivas que estão à nossa disposição, cabendo de nossa parte abrir o coração e a mente para que elas possam de fato nos auxiliar no processo de crescimento e aperfeiçoamento. E o desafio para a gente hoje é exatamente isso. Paremos um pouquinho, meditemos, reflitamos sobre os muitos elementos que estão à nossa volta, esperando que nós deixemos as situações de revolta, deixemos as situações de crítica, de reclamação e que nós nos abramos para a vida, a fim de que nesse processo de caminhar, de nos abrir para o novo,
de abandonar velhas concepções, nós possamos concretizar todo o potencial que nós, como filhos de Deus, temos. Vamos nos colocar hoje como a semente nas mãos do agricultor e florescer para a vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!